Todos muito bem-vindos aqui. Vamos começar o nosso último dia da nossa série Renovação da Mente. Hoje nós vamos falar especificamente sobre guerra. Guerra, isso mesmo, querido. Nós vamos falar sobre armas de guerra. Afinal, Deus nos coloca na batalha, mas Ele nos dá recursos suficientes para nós lutarmos as nossas guerras diárias. Então sejam todos muito bem-vindos aqui. Eu quero pedir que você, neste momento, compartilhe essa live com o máximo de pessoas que vocês puderem, que vocês apertassem também esse botão aí do coração do lado para você distribuir, para que o Instagram identifique que é um conteúdo relevante para entregar para mais pessoas. Eu posso contar isso com vocês? Posso contar? E também eu queria pedir que você pegasse a sua Bíblia, abrisse seu coração, seu caderno de anotação, porque hoje eu quero compartilhar essas armas espirituais para você nessa batalha. Não adianta a gente falar sobre batalha na mente, renovação da mente, guerra, etc e tal, se nós não tivermos as armas necessárias, né? Os recursos necessários para nós lutarmos essa batalha. E antes de mais nada, eu quero orar pedindo para que o Senhor use a minha vida, use a sua vida também, para que você receba a palavra, que o maligno não roube a semente do seu coração. E também eu peço que você não se distraia, porque o inimigo da unção de Deus é a distração. O salmista mesmo ora dizendo: Senhor, livra-nos das distrações e aviva-nos nos teus caminhos. Se você de fato quer viver um avivamento, se você quer vencer essas batalhas, você não pode viver uma vida distraída, precisar estar focado na palavra de Deus, focado na presença de Deus. Afinal, Jesus, ele nos promete, nos garante que todos os dias estará conosco. Nós não somos mais órfãos, nós somos filhos de Deus. Então eu quero pedir a sua atenção ao máximo aqui, porque o que eu vou compartilhar com você é totalmente bíblico. O que eu vou compartilhar com você, eu tenho certeza que vai ajudar você na jornada, vai ajudar você nessas batalhas que você enfrenta todos os dias. Afinal, que quando nós somos salvos por Cristo, nós nos entregamos à salvação, nós já fomos alistados para esse grande exército do Senhor Jesus. E Ele não nos desampara, afinal, o mesmo Deus que te salva é o mesmo Deus que te sustenta na jornada. Porque se você tem uma visão de Deus, Deus também traz a provisão, porque a provisão ela favorece a visão que Deus deu para você, porque afinal Deus não te deixa desamparado para que você não saiba aonde você quer chegar. Então esse é o propósito, querido. Queria que você se comprometesse comigo neste momento para que o Senhor venha falar no seu coração poderosamente. Amém? Vamos orar juntos, agradecendo ao Senhor por essa noite, por esse último dia da nossa série Renovação da Mente. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu oro pela minha vida, Senhor. Peço que o Senhor me use com graça, com sabedoria, com revelação da palavra, para que eu possa comunicar poderosamente, Senhor, com sabedoria aos meus irmãos que estão conectados comigo nesta noite. Eu te dou graça, Senhor, por essa oportunidade que nós temos encontrado de pregar a sua palavra, Senhor, trazer edificação ao teu povo e também evangelização aos perdidos, Senhor. Que essas palavras tragam, Senhor, um despertamento aos que estão dormindo e que traga, Senhor, salvação àqueles que estão perdidos. Eu oro pela vida de cada um que está conectado comigo nesta noite, Senhor, e peço que o Senhor abra os olhos do coração de cada um, para que eles venham receber a revelação, venham absorver e comer dessa porção que está sendo derramada dos céus, o pão da vida, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, e que nós venhamos comer deste pão e bebermos desse cálice, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Vamos dar as boas-vindas aqui. A Érica é minha esposa, né? Eu preciso dar aqui as boas-vindas primeiro à primeira dama, né? Beijo. Te amo, querida. Wendel, Laura, sejam bem-vindos. Josiane, Letícia, quem mais aqui? Lucas Ferreira, Érica, Wesley, o Gus. Logo mais às 21 horas, 21h12, o Gustavo também vai estar fazendo um desafio de 21 dias lá no Instagram dele. É só seguir lá, Gus Pilar _. Cássia, seja bem-vinda, querida. Michael, Alessandro, Carol, Natália, Luciene, enfim, gente, é muita gente. Obrigado, gente. Obrigado por você estar conectado aqui conosco. Bom, vamos lá então. Hoje nós vamos falar sobre
armas de guerra, ok? A batalha espiritual são necessárias armas de guerra para nós guerrearmos uma luta que, por incrível que pareça, ela já está vencida. Jesus venceu essa guerra lá 2000 anos na cruz do Calvário. Nós lutamos uma luta que já está vencida, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Assim como nós temos falado aqui constantemente, você precisa assumir uma fé responsável e ativa. Deus, ele é um Deus de promessas, ele é um Deus de milagre. Nós vimos ontem, né, que Deus libertou o povo da escravidão do Egito, fez eles passarem pelo deserto. Deus operou milagres para eles, a nuvem de fogo, a nuvem para protegê-lo durante o dia, a coluna de fogo, a nuvem, o maná que caiu do céu, a água, ou seja, Deus estava fazendo milagres para eles. Mas sob a liderança de Josué, Deus havia prometido a terra prometida, né? A terra da promessa, terra que emana leite e mel, que a terra prometida é equivalente ao reino de Deus no Novo Testamento. Paulo fala que é um reino de paz, justiça e de alegria. Ou seja, Deus deseja que nós entremos nesse reino, entremos nessa terra prometida. Mas Deus, ele é um Deus de promessas, ele vai cumprir com as suas promessas, mas também você precisa assumir uma fé ativa e uma fé responsável. Você é responsável pela sua saúde mental, você é responsável pela sua prosperidade, você é responsável pela sua casa. Ou seja, afinal a gente gosta de citar muito Josué 1:9, né? A gente faz camiseta, faz um monte de coisa. A gente só quer extrair a parte que nos convém, né? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois eu, Senhor, estarei convosco todos os dias. É uma promessa de Deus e ele cumpre, assim como Jesus fala na grande comissão, e todos os dias estarei com vocês. Não é que a gente tem que orar para Deus vir, ele já está aqui, nós precisamos crer nisso. E é uma fé ativa, é uma fé que assume responsabilidades. O que ele fala? Que a minha palavra não saia da sua boca. Lembra que Jesus combateu o diabo lá no deserto, não dizendo, eu sinto, eu creio, eu penso. O diabo diz para ele, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Ou seja, ataca com si para fazê-lo duvidar da sua identidade de filho, que o próprio pai já havia dito sobre ele. Tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em ti. E como Jesus combateu? Dizendo, eu sinto, eu penso, eu creio. Não, ele diz, assim está escrito, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai, da onde? Da boca de Deus. O que Deus fala para o povo lá no deserto? Que a minha palavra não saia da sua boca. Medite nela dia e noite. O fato de você estar vivo é porque Deus declarou vida sobre você. Amém, querido? Precisa entender esse ponto que é extremamente primordial aqui na nossa jornada. O mundo foi criado pela palavra de Deus. A palavra de Deus é inenarrável, inefável. Ou nós cremos na palavra de Deus, que tem poder para transformar todas as coisas, ou vamos continuar vivendo a nossa vida medíocre, rasa e superficial. Se você é um discípulo de Jesus, você precisa assumir uma fé responsável e uma fé ativa. Renovação da mente nos leva a renovarmos diariamente a nossa fé. Todos os dias, querido. Não é apenas no culto no domingo, quando o pastor abre a Bíblia. É todos os dias. Não dependa da pregação do pastor no domingo. Ela sustenta por um tempo. Mas você precisa se alimentar constantemente da mesma forma que você precisa comer para sustentar o seu corpo físico. A comida que você comeu hoje de manhã fez você sentir fome no almoço. Você comeu no almoço e você sentiu fome agora. E você precisa comer para sustentar o seu corpo físico. Assim é no sentido espiritual também, quando nós nos alimentamos do espiritual, alimentamos da palavra de Deus, sobretudo da palavra de Deus. Beleza? Então, lembrando também que a base disso que nós estamos construindo está lá em 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, que fala que as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, contra todo tipo de raciocínio, falácias, sofismas, levando cativo o nosso pensamento à obediência a Cristo. Ou seja, todos nós sentimos medo, sentimos ansiedade, sentimos amargura, tristeza, ódio, raiva, sentimos. Mas nós decidimos por quem nós queremos ser governados, se é pelos céus ou pela terra, se é pelo pensamento de medo ou pensamento de fé. Então o objetivo aqui é você cultivar pensamentos de fé, que vai levar você a confiar em Deus. E sob a liderança de Josué,
eles receberam orientações de Deus, que eles precisavam se preparar para entrar na terra prometida, que emana leite e mel. E quando eles entraram na terra prometida, os milagres pararam de acontecer para eles, porque eles entraram numa nova estação. Sempre quando nós entramos numa nova estação, Deus muda as nossas vestes, Deus nos dá ferramentas novas para uma guerra nova. E nós estamos em guerra, querido. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós estamos em guerra e você foi alistado para essa batalha que já está vencida por Cristo. Mas você precisa lutar esta guerra com as armas corretas. E quando eles entraram na terra prometida, os milagres pararam de acontecer para eles e agora começaram a acontecer através deles. É nessa estação que Deus quer colocar você. Deus não quer fazer milagres apenas para você. Deus quer fazer milagres através da sua vida. É esse ponto que você precisa entrar. Amém, queridos? Vamos lá, então. Eu queria que você abrisse comigo lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 10 ao 18. Muitos de nós aqui conhecemos a armadura de Deus, é muito falado sobre isso nas ministrações de batalha espiritual, e não vai ser diferente aqui. Nós vamos abrir lá em Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, e vamos conhecer essas armas espirituais para essa guerra, para essa batalha. Beleza? Pega a sua Bíblia, já estou com a minha Bíblia aqui. Pega a sua Bíblia aí, abre o seu coração, pega o seu caderno de anotação. Vamos lá, gente. Vamos. O som tá normal, beleza? Vamos lá, então. Diz assim: quanto ao mais, presta atenção em cada palavra, hein? Quando não vamos fazer uma leitura casual, como se vamos revestir da armadura do Espírito e fazer uma leitura casual e não entender o que Paulo está nos ensinando. Vamos lá. Quanto ao mais, sejam fortalecidos onde? No Senhor. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Deus opera o seu poder na nossa fraqueza, lembra-se disso. Vistam-se com toda a armadura de Deus. Deixa eu falar uma coisa, não é Deus quem vai te vestir, é você que vai vestir a armadura dele. Tá entendendo? Olha só a sua responsabilidade aqui. Uma fé ativa, vamos lá. Assuma essa responsabilidade com Deus de ter uma fé ativa. Vistam-se com toda a armadura de quem? Do homem? Não, de Deus. Então aqui você percebe que a renovação da mente não é obra de esforço humano, mas é uma obra do Espírito. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo está sempre armando ciladas para você, querido, para todos nós. Artimanhas, propostas, sentimentos, pensamentos, toda hora ele está armando ciladas. Lembre-se disso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ou seja, humano, nossa luta não é contra pessoas, tá? Mas contra principados e potestades. Principados e potestades são ordens que reinam, governam aquela região. Contra os dominadores deste mundo tenebroso. Querido, não viva a sua vida como fosse um romance, tá? Você não está em lua de mel, você não está em viagem de férias, você está numa guerra, lembre-se disso. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ele já está apontando nas regiões celestiais. Lembre-se em primeiro capítulo de Efésios, Paulo diz que nós já fomos abençoados por Deus nas regiões celestiais, cara. Para de ficar correndo atrás de bênçãos, sendo que Deus já liberou sobre você. Você já foi abençoado, não é que você vai ser abençoado, que você vai ser próximo. Não, você já é abençoado nas regiões celestiais, lembre-se disso. Por isso, aí agora ele fala, né? Para nós lutarmos, as armas. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir no dia mal. Alguém aqui tem dias sempre bons? Não, nós temos dias maus e muitas vezes maus. Cara, se eu colocar uma lista aqui, boletos chegando, sentimentos, pensamentos, ofensas, situações fora do nosso controle que acontecem, são inevitáveis, são os dias maus, né? E aqui ele está falando para nós resistirmos os dias maus. Nós estamos vivendo dias maus.
Ou você acha que você tá numa lua de mel, tá tudo lindo, maravilhoso. Não tá nada bem, querido. Não está nada bem. Vamos lá. E depois de terem vencido tudo, olha só, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Por todos os santos. Vamos lá. Quando eu completei, ou melhor, antes de completar 18 anos, é obrigatório aos homens fazer um alistamento militar, né? E muitos da minha época, né, inclusive eu pedia, cara, eu não quero me alistar, porque tinha pensamentos assim horríveis sobre o exército, né? E o pessoal botava medo, ah lá, você vai pro exército, os caras vão fazer você de escravo, etc e tal. E acabou que eu fui dispensado, mas não por uma questão física, uma questão mental, é porque, na verdade, o exército, ali na zona, a zona militar onde eu estava, eles não estavam pegando, mas pessoas são obrigadas a servirem e se alistarem, ou todos são, mas servirem lá na base, nem todos são chamados, mas somos obrigados a nos alistar, ou seja, é obrigatório, mas você pode ser dispensado por diversos motivos. No reino de Deus, no sentido espiritual, quando nós entendemos que Jesus é o Cristo, nosso Senhor, e você recebe a Cristo, querido, deixa eu falar uma coisa, você já foi alistado. Não tem como fugir dessa. Não tem como. Se você, não sou alistado, então, cara, então você não é discípulo de Jesus. Não estou falando com você, pode sair dessa live aqui, não é com você que eu estou falando. Agora, se você é um discípulo de Jesus, se você ama ao Senhor, então você já foi alistado para essa batalha. E não tenha medo porque, né, nós vamos lutar. E Deus não vai nos desamparar, Ele vai nos dar ferramenta para lutarmos essa guerra. E eu lembro também que uma vez eu assisti um documentário no Netflix, eu acho que nem tem mais lá no Netflix, sobre a Guerra do Vietnã. E acho que eram 3 ou 4 temporadas, não lembro. E teve uma parte que me chamou muita atenção. Quando um repórter foi até a zona de guerra, chegou lá onde estavam lá os americanos e tal, e aí ele fez uma pergunta aos soldados que estavam reunidos ali, né? E ele fez a seguinte pergunta: por que vocês estão aqui? E eles responderam, não sabemos. Mas vocês sabem o propósito pelo qual vocês estão aqui nesta guerra? Olha, não sabemos. A única coisa que sabemos é que o governo americano nos enviou para cá para matar uns Vietcongs. É só isso que nós sabemos. Mas não sabemos o motivo pelo qual nós estamos aqui nesta guerra. Não sabemos nem quem são os Vietcongs. Ou seja, aquilo para mim veio com uma flecha, o Senhor falando no meu coração, que eles estavam lutando uma guerra que eles não sabiam qual guerra que eles estavam entrando. Imagina você lutar por algo que você não sabe sobre o que é, você não conhece o inimigo, você não sabe qual é o propósito. Imagina você também morrer por uma guerra que você não sabe qual é o motivo dela. Terrível. Mas as Escrituras nos traz clareza qual é a guerra que nós estamos lutando, quem é o inimigo que nós estamos combatendo. E ele nos dá ferramentas para combatermos esse inimigo, querido. Então você não entrou numa guerra sem saber qual é a guerra. Você está numa guerra real, uma guerra espiritual. Então é disso que nós vamos falar. Nós estamos numa batalha e você precisa conhecer o seu oponente, o seu inimigo, o diabo e os demônios, né? Mas nós precisamos conhecer mais ao Senhor, mas não podemos negligenciar que de fato existe um reino das trevas querendo avançar. E o Senhor te dá todas as ferramentas necessárias. E você vai lutar uma guerra que já foi vencida por Cristo na cruz. Eu quero trazer essas 6 armas que Paulo menciona e depois eu quero acrescentar com outras também que são importantes, tá? Primeiro, ele fala do cinturão. E ele fala o cinturão da verdade.
Segundo, ele fala da couraça da justiça. Terceiro, as sandálias, que é o evangelho da paz. E o quarto, o escudo da fé. O quinto, o capacete da salvação. E a espada, que é a palavra de Deus. Olha que interessante. Eu quero mostrar uma imagem para vocês aqui. Vamos ver se dá para mostrar. Para vocês visualizarem um pouco. Rapidinho. Olha lá. Bom, vocês estão vendo aí uma imagem que é a armadura, né? A armadura de um soldado romano. Só para vocês terem ideia do que se trata. Tem a espada, tem o escudo, tem um capacete, a couraça, o cinturão e vocês estão vendo aí as sandálias, tá? Deixa mais um pouquinho aí na imagem para vocês visualizarem. Bom, o que nós vemos nisso tudo? Era a armadura do soldado romano. Então Paulo, ele faz uma analogia da armadura de um soldado romano para a armadura de Deus. Ele está dizendo, e ele traz um sentido espiritual, porque essa armadura também fala no Antigo Testamento. Então, é algo importante que a gente precisa se atentar. Então, vamos lá. Quando fala do cinturão da verdade, esse cinturão, ele carregava outros elementos dentro do soldado, para que onde ele não só segurasse ali a couraça, né? Mas ali está se referindo a Jesus como ele é a verdade. Ele não trouxe uma verdade, ele é a verdade. Ele é a única verdade verdadeira. Vamos ser redundantes, sim. Ele é a verdade verdadeira para combater as mentiras que são lançadas sobre a sua vida, querido. Então a verdade é a primeira arma que nós vemos aqui Paulo mencionando, que é extremamente importante na nossa jornada, na sua jornada. Nós combatemos a mentira através da verdade. Sabe, a gente precisa parar de ficar expondo o que as pessoas estão fazendo de errado e começar a expor o que é correto, o que é verdadeiro. Não, cara, tem muitas pessoas que perdem muito tempo lutando contra o diabo quando deveria investir tempo em adorar a Deus. Quanto mais nós adoramos a Deus, mais o diabo é derrotado. Na verdade, ele já foi derrotado, aquele safado sem vergonha. Então, a adoração em espírito e verdade, ela é uma arma poderosa em Deus para destruir essas fortalezas, querido. Todo o tempo, novamente, todo o tempo nós estamos lutando. Não é para nós baixarmos a guarda, é para nós lutarmos em todo o tempo, porque olha só que o texto vai dizendo. Ele fala o seguinte: vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Todo o tempo, todas as ciladas, todo o tempo o diabo está ali armando algo contra a sua vida. Mas tem um escape aqui de Deus, cara. Ele está te dando uma armadura. Você precisa vestir ela. E aqui, essa verdade, lembra quando Pôncio Pilatos fala assim para Jesus, quando ele foi preso? Mas qual é a verdade? Jesus é a verdade. A verdade é uma pessoa. A verdade está encarnada. É comum a gente ouvir assim, não, mas todas as religiões têm a verdade, todos os caminhos levam a Deus. Não. Pode sim todos os caminhos levarem a Deus, mas somente em Cristo que leva ao Pai. Em todas as religiões eles vão falar de um Deus, mas somente Jesus aponta para um Pai. Ou seja, isso é a verdade, cara. A verdade. Sabe, é comum também a gente ouvir das pessoas assim, não, deixa eu ser sincero com você. Às vezes a pessoa pode ser até sincera, mas não verdadeira. Então a gente precisa buscar a verdade de Deus, que é por intermédio da palavra. Cara, deixa eu te falar uma outra coisa. A Bíblia é a mãe das heresias. Todas as religiões têm a Bíblia como sua base de fé. Todas, pode ver todas. Jesus, Jesus foi um grande líder. Todas as religiões têm a Bíblia como sua base de fé. É engraçado isso, né? Então nós precisamos, e Jesus revela a verdade dele para nossa vida, para nós vivermos de fato uma vida verdadeira. Às vezes você está conversando com alguém e ela fala assim, não, mas às vezes ela está vivendo uma mentira, não, mas isso aqui é verdade. E ela bate o pé ali, né? Não, isso aqui é verdade, quando na verdade é uma mentira. Ela está vivendo uma mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Você está servindo a Deus ou você está servindo ao diabo? Deus é o pai da verdade, ele não é o pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele conta mentiras. Às vezes uma mentirinha simples que você conta e fala, não é nada não. Começa com uma mentirinha pequena até se tornar uma mentira maior de grandes proporções.
E até mesmo isso na minha relação com os meus filhos. Se eu prometo algo para eles, eu preciso cumprir. Porque senão eles vão entender que eu sou um mentiroso. Eu passei de contar uma mentira. Eu não cumpro com aquilo que eu falo. E se eu não cumpro com aquilo que eu falo, é uma mentira, cara. É uma mentira. Então nós precisamos ser verdadeiros. Verdadeiros em tudo, querido. Não assuma aquilo que você não vai cumprir. Eu aprendi essa do Senhor. Ministrou no meu coração dizendo: não se encante, Robert, com tudo que você... Ou melhor, não faça tudo que você se encante. Procure sempre a medida correta de Deus. Faça aquilo que de fato você vai fazer. Aquilo que você cumpre, assuma essa responsabilidade. Essa é a primeira arma. A arma da verdade. O cinturão da verdade. Você precisa vestir essa verdade na sua vida. Amém? A segunda arma é a justiça. A justiça não é apenas você parar de fazer o que é errado, mas é você começar também a fazer o que é certo. Lembra de Zaqueu? Zaqueu, Jesus fala: desce da árvore, Zaqueu, porque eu quero comer na sua casa. E ele fala: Senhor, eu vou retribuir 2 vezes mais de quem eu defraudei. Você fala: meu Deus, cara, olha que absurdo isso é justiça. Porque ele parou de fazer o que é errado, mas ele começou a fazer o que é certo, e ainda ele foi além do que seria o padrão. Ele retribuiu em dobro as pessoas a quem ele roubou. Isso é justiça. Deus, ele é amor, mas também Deus é justo. A teologia da prosperidade, teologia coach, e agora a tal essa porcaria, doutrina de demônios, da hipergraça, esses pregadores da nova aliança que estão levando a graça, pregam a graça, mas negligenciam o arrependimento, negligenciam a justiça, a santidade de Deus. Deus é amor, querido, nós cremos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Nós cremos nisso. Deus é amor. Deus, ele amou o mundo, ele amou você, ele ama você. Mas, versículo João 3:18, em seguida ele fala: mas aqueles que não creram já está condenado. Na cruz nós vemos a manifestação do amor de Deus, mas também nós vemos a manifestação da ira de Deus. Os pregadores da hipergraça dizem que Jesus anulou a ira de Deus. Não, Jesus não anulou a ira de Deus. Jesus desviou a ira de Deus. Por isso que ele fala: Pai, se necessário for, afasta de mim este cálice. A palavra cálice no original significa experiência. Que experiência que ele iria viver? A experiência da morte de crucificação, cara. Humanamente ele não queria passar por aquilo, nem eu nem você, pelo amor de Deus, cara. Então ali ele fala assim: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Oração de submissão, querido. Oração de submissão, não é a sua vontade, é a vontade de Deus que precisa prevalecer. Então ali na cruz foi manifestado, sim, o amor de Deus, mas também a ira de Deus. Jesus se torna o alvo da ira de Deus para que você se torne salvo. Jesus o alvo e você salvo da ira de Deus. Uau, cara, meu Deus! Que maravilhosa graça, que graça escandalosa, que graça escandalosa, querido. Isso é a verdade de Deus que o mundo precisa ouvir. E ainda mais num tempo como esse, a gente precisa pregar essa verdade. A verdade, o amor de Deus e a justiça de Deus. Não é parar de fazer apenas o que é errado, querido, mas você precisa começar a fazer o que é certo. E o que é certo é só seguir os passos de Jesus. Ali ele revela a toda a sua justiça, a justiça de Deus. E a gente sabe, né, querido, que aqueles que não creram e não se arrependeram, a Bíblia fala morte eterna, sofrimento eterno, mas aqueles que se arrependeram e creram viverão a vida eterna. A verdade nua e crua, querido. Não é um romance, não é uma novela isso é muito real e é espiritual. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual. Lá em Isaías capítulo 60 diz: densas nuvens de trevas pairam sobre os céus. Olha só, densas trevas, ou seja, é uma guerra. Mas ele fala o seguinte: mas sobre vós brilha a luz do Senhor. Nós estamos em guerra espiritual, querido. O nosso propósito é fazer com que o reino das trevas retrocedam através das armas espirituais em Cristo Jesus. Amém? Terceira arma, aqui ele fala as sandálias do evangelho da paz. Calcem as sandálias do evangelho da paz. Aqui o evangelho é o que? O evangelho é uma boa notícia. Nós abrimos os jornais,
só estamos ouvindo péssimas notícias, péssimas notícias. E aí eu te falo uma coisa pra você, se você está se alimentando das notícias que estão passando nos jornais, você vai administrar a sua ansiedade, você vai ter que administrar os seus sentimentos de depressão, querido. Porque ou você se alimenta das... Não estou falando para você não ver as notícias, mas se você não tem estrutura para ver essas notícias, não veja, desliga a televisão, desliga o celular, querido. Vai ler a Bíblia, vai ler um livro, vai escutar uma música, vai fazer algo que edifica, se você não tiver estrutura, ok? Por isso que fala, se você não entender da guerra, se você não entender sobre os inimigos e as armas espirituais, não entre. Não entre, fica aí nessa zona de conforto sua, fica aí nesse nível raso, porque Jesus não está falando com gente recém-nascido, Jesus está falando com gente madura. E eu acredito que você é uma pessoa madura que quer assumir essa responsabilidade, quer se posicionar. Beleza? Então, se você é essa pessoa, fica aí comigo. E o evangelho é uma boa notícia. O mundo diz que nós estamos perdidos, mas o evangelho diz que nós somos salvos. Olha só que poderoso isso. Uma boa notícia. Uma boa notícia de quê? A boa notícia de que nós fomos salvos. Mas salvos do quê? Nós fomos salvos do pecado, nós fomos salvos da morte eterna e nós fomos salvos da ira vindoura de Deus. Mas por quem? Por Jesus Cristo. Jesus, ele é o nosso Salvador, mas também ele é o nosso Senhor. Aqui está muito problema de muita gente também que não amadurece. Ah, Jesus é meu Salvador, mas rejeita Jesus como Senhor. Você sabia que a Bíblia fala mais de Deus como Senhor do que de Pai? Porque parece que as pessoas romantizaram também essa parada da paternidade, de pai. Ah, meu paizinho lindo, me pega nos braços, no colo, faz um cafuné em mim. Tá, mas eu como pai, eu vou cuidar assim dos meus filhos, vou dar carinho, vou dar amor. Mas chegar uma hora, bater na bunda e falar assim, ei, levanta, estudar, trabalhar, ou você vai ficar aí vivendo às minhas custas até quando? Não, vamos lá, cara. Vamos trabalhar, vamos estudar. Não fica aí nessa zona de conforto. Bora. Isso que um pai faz. O pai, ele é santo nesse aspecto. O pai é justo nesse aspecto. Então, o evangelho é uma boa notícia de que nós fomos salvos do pecado, da morte eterna. Deus nos deu vida eterna, vida em abundante. E também nós fomos livres da ira vindoura de Deus. Talvez você tá aí e fala assim, ninguém pode me julgar. Meu amigo, se ninguém pode te julgar... Aí você fala assim, mas só Deus pode me julgar. Se só Deus pode te julgar, Hebreus diz que terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Se só Deus pode te julgar, querido, tu tá lascado então. Porque terrível coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Entenda isso. O evangelho é isso, querido, é uma boa notícia. É uma boa notícia que está aí. E nós somos pregadores, somos pacificadores, nós somos reconciliadores. Nós carregamos essa mensagem. E essa mensagem é inabalável. Que privilégio, que privilégio. E é que fala o evangelho da paz. Meu Deus, a paz de Deus. Mais para frente, no final, a gente vai falar sobre isso. Uma coisa é a paz com Deus, reconciliação. Outra coisa é a paz de Deus. Você tem paz de Deus dentro de você? Você está vivendo a paz de Deus dentro de você? Ou a sua mente está uma confusão? Seu coração está bagunçado, sua vida está um terror, assim, está virada de ponta cabeça. Está terrível. Que o diabo tem até vergonha de entrar nessa casa de tão imundo, tão bagunçada que tá. Já viram aqueles programas acumuladores de lixo que passa na televisão? Que a pessoa é resistente, não, eu tô acostumado a viver nessa forma e as pessoas querem tirar ela, não. E aí quando as pessoas começam a tirar os lixos, ela fala, não, isso aqui não, isso aqui eu tenho um valor sentimental, isso aqui também não, não leva. Aí as pessoas se apegam às coisas materiais, riquezas terrenas, e aí se tornam acumuladores de lixo. É o que muitas pessoas estão vivendo, né? Acumulando lixo dentro de si, ou seja, pecado. Não, esse aqui não. Só que Jesus quer te libertar, querido. Ele quer te libertar dessas algemas, dessas prisões, desse lixo todo aí, para que você viva uma vida abundante. Então esse é o evangelho da paz. Essa é a terceira arma que Deus te dá para você enfrentar o inimigo, o evangelho da paz no meio da guerra. Uau! Vamos lá. Quarta arma. Ele está falando do escudo. Escudo do quê? Da fé. Você é responsável
pela sua própria saúde mental. Você é responsável por cultivar pensamentos de fé ou você cultivar pensamentos de medo. E aquilo que você cultiva, você vai colher. Então você decide. É normal, no começo dessa série, Sari, olha só eu falando Sari. No começo dessa série, Renovação da Mente, eu mencionei que muitas vezes eu lido entre pensamentos de fé que me faz confiar em Deus e em suas promessas e pensamentos de medo que me faz preservar a minha própria vida. Medo e ansiedade. A ansiedade te leva ao medo. Eu tive síndrome do pânico. Eu sei do que eu tô falando. Eu falo com propriedade isso. Eu tive síndrome do pânico terrível, querido. 8 meses. Se eu tivesse, claro, buscado uma ajuda médica, psicológica, eu poderia ter encurtado esse tempo, mas eu não busquei, por ignorância minha, desvalorizando o trabalho profissional dessas pessoas. É bom se você. É necessário que você faça um acompanhamento psicológico, terapia, uso de remédio, mas a única coisa que pode destruir as fortalezas é a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus, ok? Faça lá terapia, consulte um psicólogo. Eu posso até indicar, você pode me chamar aqui no privado, eu vou indicar um psicólogo para vocês, fazem atendimento online. Eu posso indicar uma pessoa incrível, amiga minha, e eu tenho certeza que ela pode te ajudar muito, muito, muito mesmo. Mas entenda uma coisa, a palavra de Deus que tem poder. Aqui a fé, o escudo da fé é para você guerrear. O escudo era um elemento que eles... Ali fala contra os dardos inflamados do maligno. Por quê? Naquela época, os soldados inimigos, eles usavam flechas com ponta, com chamas, né? Para queimar os escudos de madeira ou alguma outra fortaleza feita de madeira. Então eles lançavam aquelas flechas. Assiste lá o filme 300 para vocês terem uma ideia do que eu tô falando também. Então eles lançavam aquelas flechas, os dardos inflamados, por isso que é o nome, dardos inflamados do maligno. Empunhamos o escudo da fé. O escudo da fé te protege desses dardos inflamados do maligno. Os dardos são lançados onde? Aqui, ó, na sua mente. Dardos inflamados do maligno, mentira, engano, soberba, orgulho, altivez, amargura, rancor, raiva, ira, imoralidade, lascívia, avareza e muitas outras coisas. Lembra que Paulo fala, né, que lá em Gálatas capítulo 5, as obras da carne, e ele fala coisas semelhantes a essa, ou seja, a lista é longa, né, e depois ele fala sobre o fruto do Espírito. Então você precisa empunhar o escudo da fé. Lembrando aqui uma frase do pastor Luciano Subirá, que ele fala o seguinte, que constância é sinônimo, fé é sinônimo de constância. Incredulidade é sinônimo de inconstância. Então, para você cultivar a fé, você precisa ser consistente, constância, perseverando, querido, perseverando para permanecer. Aqui ele fala uma coisa interessante, olha só. Sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, vistam-se com toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Prestou atenção? Então a perseverança vai gerar permanência. Então a fé é o quê? É o firme fundamento. O fundamento você vê no início de uma construção, mas depois que é levantado o edifício, você não vê mais. Ou seja, a fé sustenta aquilo que você não vê. Ou melhor, a fé que é invisível, ela vai sustentar aquilo que você vê. Então, o invisível sustenta o visível. Aqui que está o ponto. Então, no começo da construção, você não vai ver o fundamento. Depois que constrói o edifício, você não vê mais. Então, esse é o ponto. A fé é o firme fundamento. E quem é o firme fundamento? Jesus. Jesus é a fé, a nossa esperança, querido. É nele que nós precisamos estar fundamentados na rocha, que é Cristo Jesus. Você precisa se apegar a Cristo, ficar firme em Cristo aí. Quinta arma espiritual aqui é o capacete. Eles usavam um capacete ali para uma proteção onde? No seu cérebro, aqui. Então, o crânio no corpo humano, ele protege o cérebro, ou seja, o exterior protege o interior. Então, nós vemos aqui que o capacete, Paulo está falando no sentido espiritual, é o capacete da salvação.
O diabo quer tirar esse entendimento, cara. Ele não quer que você seja salvo. Porque quando você se entrega à salvação, vem a revelação de Jesus como Cristo. Ou seja, o reino das trevas se torna ameaçado. Eu pego aqui as palavras de um grande evangelista chamado Leonard Ravenhill, que ele diz o seguinte, que você precisa saquear o inferno para povoar os céus. E aqui o capacete da salvação é a mente de Cristo. Você recebeu a mente de Cristo no momento que você se entregou à salvação. Deixa eu falar uma coisa. Não é que você vai ser salvo, você já é salvo. Algumas pessoas falam assim, mas alguém pode perder a salvação? Não. Salvação não se perde, se rejeita, na verdade. Porque talvez você pode pegar aquela expressão lá do que o pessoal fala que é dos calvinistas, né? Uma vez salvo, para sempre salvo. Querido, existe um termo que a gente usa chamado perseverança dos santos. Então, quando você se entrega à salvação, você precisa perseverar nessa salvação. Se você vai para o mundo e faz um monte de coisa, a verdade é que você nunca foi salvo. Ou melhor, você nunca se entregou à salvação realmente. Quando alguém fala assim, você vai evangelizar alguém que está aí desviado, fala assim, não, eu fui batizado nas águas, só estou desviado. Ele acha que ele tá vivendo uma vida de salvo. Não, que ele vai viver a vida eterna com Jesus e tal. Não, queridos, você nunca se entregou à salvação em Cristo. A verdade é essa. Quando você é salvo, você precisa desenvolver essa salvação através de santidade. Eu lembro uma outra frase também do John Wesley que ele diz o seguinte, que salvação é Deus tirando você do mundo. Santidade é Deus tirando o mundo dentro de você. Porque nós passamos por um processo de conversão. Tem muitas pessoas salvas na igreja, mas poucas pessoas convertidas. Aqui que está a diferença de um crente maduro e um crente tolo. Sabe, o pior crente é um crente sem entendimento. Não apenas um crente fervoroso, mas um crente sem entendimento. Você sim precisa ter fervor, mas também você precisa ter entendimento. Amém? E a sexta arma aqui, ele está se referindo à palavra de Deus. Por isso que a gente sempre fala, não vai ser o fervor que vai te sustentar na jornada, querido. Mas o que vai te sustentar na jornada é a palavra de Deus. O mundo foi criado pela palavra, você foi criado pela palavra, Deus deu vida a você pela palavra, o Espírito Santo veio a você por intermédio da palavra. Tudo foi criado, feito. E Deus disse, isso é bom, isso é maravilhoso pela palavra de Deus. Nós conhecemos a Deus, conhecemos o Senhor, conhecemos o Espírito Santo, conhecemos a Cristo pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. O cara começa a falar mal de uma pessoa na frente dela. Como ela vai se sentir? Nossa! Agora começa a encorajar essa pessoa com palavras. Ela vai se fortalecer. Porque nós precisamos encorajar pessoas. E falar a verdade... falar a verdade em amor, tá, querido? Não é você fala assim, não, vou falar a verdade para aquela pessoa. Às vezes não tem amor naquilo que você tá falando. Então, os legalistas religiosos, eles falam a verdade, mas falam a verdade sem amor. Os pregadores da hipergraça, eles falam o amor, mas sem falar a verdade, porque eles só mostram um lado bom, né? Um lado glorioso. Eles romantizam o evangelho. Romantizam. Tornam o evangelho atraente, né? Mas se esquecem ou fazem de forma proposital, não falam de arrependimento, não falam de confissão de pecado, não falam de santidade, que é algo que os legalistas religiosos enfatizam. Você tem que ser santo, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que fazer isso. Não, você não tem que nada. Você pode. A graça fez algo que você não podia fazer e te deu o poder de você orar, mas a graça não pode orar por você. A graça te deu poder para abrir as escrituras e ler as escrituras. Mas a graça não pode abrir as escrituras para você e ler a Bíblia para você. Isso é responsabilidade sua. Lembra? Fé ativa, fé responsável. Então a palavra de Deus, aqui Paulo está falando da espada. Da espada, querido. Outro ponto importante que eu quero que você preste muito bem atenção. Jesus revela a igreja para Pedro. Pedro recebe a revelação da igreja. Mas quando nós vemos, quando Jesus foi preso, tanto que ele fala, né? Ah, Senhor, Jesus fala assim, Pedro, você vai me negar antes que o galho cante 3 vezes. Não, Senhor, jamais vou te negar. Jamais. Se for para morrer, todos nós morreremos.
Quando eles estavam lá no Getsêmani, Jesus estava orando, chegaram os soldados do templo, falando assim, cadê Jesus? Aí Jesus fala, sou eu. Lá em João, lê lá depois, fala que esses soldados caíram por terra. E aí Jesus pergunta, quem vocês vieram buscar? E eles respondem, Jesus, sou eu, já disse, sou eu. Eles caíram por terra, tamanha era a presença de Deus naquele lugar. Então Pedro viu um ambiente favorável. Então o que ele faz? Ele puxa da espada e corta a orelha de Malco. Ele era fervoroso, mas não tinha profundidade na palavra. O que eu quero dizer com isso? Que Pedro, ele representa a igreja, ele é o fragmento da rocha. Jesus revela a igreja primeiro para ele. E a palavra de Deus representa essa espada, querida. A espada é a palavra de Deus que quebra todas as correntes, todos os grilhões. Quando nós declaramos a palavra, o reino das trevas retrocede. É pela palavra que nós vencemos, é pela palavra que nós guerreamos, é pela palavra que nós geramos vida, nós declaramos, profetizamos, porque profecia significa falar a mente e o coração de Deus pelo Espírito. É o que Deus já falou a nosso respeito e eu preciso crer nessas verdades. Só que nós vemos Pedro, que representa a igreja, puxando da espada, que representa a palavra, cortando a orelha de Malco, cortando a fé das pessoas, porque a palavra vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você vê Pedro puxando da espada, que é a palavra de Deus, a igreja usando a palavra de Deus e cortando a fé das pessoas. Não, querido, ou você é uma pedra de tropeço ou você é uma pedra de edificação no reino de Deus. Eu falo, Senhor, eu não quero ser pedra de tropeço, eu quero ser pedra de edificação. É isso que Deus declara sobre a sua vida, querido. Mas você precisa ter uma fé responsável, uma fé ativa no reino. Esse é o propósito aqui que nós estamos gerando. Senhor, eu declaro sobre a sua vida, você é uma pedra de edificação e não é uma pedra de tropeço. Creia nas palavras de Deus, que é espírito de vida. Eu profetizo vida sobre você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em Efésios 6:18, eu vou acrescentar aqui essa arma, que é a oração, querido. Nesse mesmo texto, lá no versículo 18, ele diz o seguinte: orem em todo tempo no Espírito. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui, ele não está falando para você orar no domingo, não, querido. Ele está falando para você orar em todo tempo, no Espírito. Todo tempo. Senhor, eu declaro, levante a igreja que ore, levante uma igreja que intercede, Senhor, levante, desperte-nos, Senhor, nós estamos dormindo, nós não estamos gerando, nós não estamos declarando a Tua palavra, desperte, Senhor, a vida de oração nos Teus servos, desperta, Senhor, desperta para o lugar secreto, o lugar de intimidade, Senhor, desperta a vida de oração, a oração, querido, não vai mudar Deus, mas a oração vai mudar você. A vida de oração transforma o seu interior, transforma a sua mentalidade. Nós falamos ontem sobre também uma das práticas de espirituais negligenciada, a meditação. Nós vimos a meditação ocidental, ela prepara, trabalha o intelecto. A meditação oriental, ela quer esvaziar a mente, mas a meditação bíblica, ela, ao mesmo tempo que você declara suavemente a palavra, você está tirando as distrações externas que impedem você de ter um relacionamento com o Senhor, cara. Eu quero te despertar para uma vida de oração, uma vida entregue totalmente ao Senhor, cara. Em nome de Jesus, volte ao lugar secreto, um lugar de oração, de intimidade. Senhor, eu oro por uma geração que busque a sua presença, Senhor, todos os dias. Todos os dias, Senhor, desperte vida de oração. Desperte vida de oração, Senhor. Eu queria que você abrisse comigo agora lá em Filipenses, capítulo 4. Que você lesse comigo. Lá em Filipenses, capítulo 4. Olha o que o texto diz. Versículo 6. Filipenses, capítulo 4, versículo 6.
Olha o que o texto diz. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Está falando de oração aqui. Está falando de oração. Ele está dizendo, não fiquem ansiosos com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. O que é ações de graças? Ações de graças, querido, é a gratidão, é cultivar, nutrir um espírito de gratidão. Percebe, as pessoas que murmuram são pessoas que não têm gratidão no coração. Ou você anda murmurando ou você anda em gratidão, querido. Cultive uma vida de gratidão no Senhor. Adquira esse estilo de vida. Jesus, antes de operar o milagre da multiplicação, ele deu graças. Obrigado, Senhor. Depois deu aos discípulos. E quem foi que alimentou o povo? Não foi Jesus. Essa é a responsabilidade nossa, a responsabilidade da igreja. Deus vai dar recursos a um povo que nutre um espírito de gratidão. A gratidão gera multiplicação. Ações de graça, ações, ele já diz, atitudes de gratidão. E ele fala, e a paz de Deus, aonde é que eu queria chegar também no final, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uau! A paz de Deus, que não é para você ter apenas paz com Deus, mas é para você ter a paz de Deus todos os dias na sua vida. E a paz tem autoridade para acalmar as tempestades, seja na sua mente, no seu coração, nas circunstâncias externas, não vão te abater. Paulo diz, por todos os lados nós somos atribulados, mas do lado de dentro nós não andamos desanimados. Teve uma pessoa da nossa comunidade que falou assim, pastor, eu te vejo sempre forte. Eu uso as palavras de Paulo, quando Jesus fala para Paulo, né? O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Eu sou fraco, querido, assim como você. Eu tenho minhas batalhas, tenho minhas lutas, minhas dificuldades, minhas fraquezas, mas eu sei aonde está a minha fonte de força. A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. Ele é a minha força. Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu baluarte, Ele é a minha esperança, Ele é a minha vida, Ele é o meu firme fundamento. Jesus, eu sou mais do que vencedor em Cristo. Em Cristo eu posso, em Cristo eu consigo, em Cristo Ele faz coisas extraordinárias através da minha vida, mesmo eu sendo fraco, mesmo eu sendo pessoa incapaz, Ele me dá essa força, querido. Mas isso, eu preciso ter uma fé responsável. Eu preciso ir até a fonte de águas de vida, que do meu interior fluirão essas águas. Por isso, eu preciso ter uma fé ativa. Eu preciso ter uma vida responsável. Eu sou responsável pela minha saúde mental. Eu sou responsável pela prosperidade da minha casa. Eu não posso terceirizar uma responsabilidade que é minha. É minha, eu não vou fugir, cara. Nós estamos nessa guerra e eu não estou sozinho, porque o Senhor Jesus está intercedendo por nós com o Espírito Santo. Todo o céu intercedendo por... Cara, nós temos um intercessor, cara, Espírito Santo. Eu preciso crer nessas palavras de vida eterna. Meu Deus. Deus te deu todos os recursos necessários para que você lute as batalhas que estão diante de você. Conheça o seu inimigo. Entenda quais são as armas que Deus te deu. Ele te dá todos os recursos necessários para você entrar nessa batalha que já está ganha por Jesus na cruz. Amém, querido? Eu declaro essas verdades de Deus sobre a sua vida, que você se vista dessa armadura todos os dias, querido. Todos os dias, ao levantar, ao comer, a beber, ao dormir, em todo o tempo. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Amém? Que você viva essas verdades de Deus sobre a sua vida.
Deus, obrigado por esse tempo tão precioso que nós tivemos aqui durante essa série da renovação da mente. Queridos, obrigado pelo tempo de vocês. Não se esqueçam de fazer parte lá do nosso canal no Telegram, é só clicar no link que está na bio. Entra lá, a gente está compartilhando conteúdos lá que vão ajudar você nessa jornada. Qualquer coisa, você pode me chamar aqui no direct, eu quero te dar atenção. Se você precisar de um psicólogo também, eu posso indicar uma amiga querida minha. E tamo junto, querido. Continue me acompanhando aí, eu vou continuar compartilhando, fazendo outras séries para que eu possa servir a sua vida nesse período, tá bom? Em todo período, enquanto houver fôlego dentro do meu pulmão aqui, eu quero compartilhar essas verdades sobre a sua vida, tá bom? Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Que Deus abençoe cada um, que vocês tenham um tempo poderoso, que você tenha sonhos, visões, pensamentos de fé, pensamentos de graça, que você volte à vida de oração, que você busque ao Senhor, que você se fundamente nessas verdades do nosso Senhor Jesus, tá bom? Lembre-se, você tem a armadura de Cristo, você tem as ferramentas, armas necessárias para combater esse bom combate, tá bom? Que Deus abençoe vocês, até a próxima, querido. Deus abençoe, até mais.